A noite foi amarga para a torcida do Flamengo. O time apenas empatou com o Independiente da Argentina e deixou escapar o título da Copa Sul-Americana no Maracanã. Diante de mais de 60 mil torcedores, o Flamengo saiu na frente. Aos 29 minutos, Diego cobrou falta na área e a bola sobrou para o garoto Lucas Paquetá empurrar para o gol, 1-0. O resultado levaria o jogo para a prorrogação, mas Messa foi derrubado na área por Cueja e o juiz marcou pênalti para o Independiente. Barco cobrou no canto e fez 1-1. No segundo tempo, o Flamengo pressionou, mas não conseguiu chegar à vitória. O empate deu o título da Sul-Americana ao Independiente, que venceu o primeiro jogo por 2-1. E essa final de ontem teve também cenas lamentáveis de violência entre torcedores e policiais, além da invasão do estádio por pessoas sem ingresso. Na entrada da torcida, antes do início do jogo, o policiamento na região era ostensivo. A movimentação de torcedores era intensa, mas ainda não era possível notar confusão. Os portões foram abertos às 18h45 e não demorou para que grupos sem ingressos derrubassem a estrutura de grades do estádio e invadissem o Maracanã. Na área interna do estádio, foram registradas imagens de outras invasões em massa. Na correria, é possível ver a queda de torcedores. Os seguranças de coletes verdes perdem o controle da multidão. Depois do jogo, após a meia-noite, mais confusão. Enquanto as pessoas tentavam ir embora pela passarela da estação de metrô, policiais eram atacados com garrafas e outros objetos e revidavam com bombas de gás lacrimogêneo. É possível notar torcedores fazendo sinal de rendição para passar pelo local em segurança. Este outro vídeo mostra os policiais do batalhão de choque fechando a avenida e atirando para dispersar a multidão. Na terça-feira, um dia antes do jogo, o clima já estava tenso entre as torcidas. Na frente do hotel onde estava a delegação do clube argentino, houve confronto e torcedores soltaram fogos de artifícios e rojões. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou por meio de nota que atuou com um efetivo de 650 policiais militares dentro e fora do estádio. 16 pessoas foram detidas por roubo, invasão e porte de artefatos explosivos. 2 policiais militares ficaram feridos, encaminhados ao hospital e passam bem. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro também registrou uma prisão por roubo de celular. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Márcio, me explica como é que a gente leva a família para o estádio dessa maneira? Não dá para levar, não, porque, olha, foi uma noite de horror, né, que se viveu no Rio de Janeiro ontem. Aliás, desde a véspera, nos hotéis, em 2 hotéis, houve balbúrdia, depredação, intimidação, uma coisa de louco. Eu acho que a gente sempre fala, a violência, a torcida organizada, parece uma coisa que a gente reitera, mas dessa vez foi pior do que tudo o que aconteceu antes. Foi um clima de guerra civil, clima que você vê em zonas conflagradas de guerra, no Oriente Médio. Olha, a polícia tentou agir, exagerou um pouquinho, mas ela também ficou totalmente coagida. Impossível você deter milhares de pessoas querendo tumultuar, entrar no estádio de qualquer maneira, mesmo sem ingresso. Olha, foi uma noite terrível e muita gente está deixando de ir ao futebol por causa disso. Já que você falou em guerra, a gente tem números também de assassinatos exorbitantes. Então, isso já está ficando também difícil até no futebol, Márcio Guedes. Exatamente, é. E, Márcio... Isso reflete um pouco o momento de agitação social, né? De problemas gravíssimos que o país atravessa. Agora, para mim, são 2 situações, né? Tem essa situação da violência e tem aquela situação que os torcedores entraram sem ingresso. Exatamente. O que você acha disso? É porque o Maracanã diminuiu o número de cadeiras? É porque o ingresso é muito caro? Os torcedores mais pobres foram marginalizados, porque hoje os ingressos estão muito caros, só vai quem tem muito dinheiro, aquela turma antiga da Geral. A torcida do Flamengo é uma torcida de massa, né? Tem muita gente pobre no meio, então ela se viu pedido de ir ao estádio, pulou o muro, tentou entrar de qualquer maneira, mesmo quem tinha entrada na mão mal podia entrar no estádio, uma confusão total e certas facções de torcida que não são privilegiadas pela diretoria. Elas ficam revoltadas porque não tem ingresso, então vão para fazer tumulto também na porta do estádio. Então, isso é um problema que tem solução, então? Tem solução. Os dirigentes de clubes podem dar uma ajuda nisso, organizando melhor essa questão
do acesso das torcidas organizadas ao estádio. É uma série de culpas que se juntam aí. É problema do país, problema da cidade, especificamente do Rio de Janeiro, da violência, problema do Maracanã, que ficou muito compartimentado e fechado para a torcida elitizado, de elite. elitizado. Muita gente reclamou que a torcida do Flamengo não é mais a mesma, de berrar, de gritar, de empurrar, é uma torcida mais calada, é uma torcida que fica tirando selfie. Se coloca o povo para fora, fica difícil, né? Não que eu esteja criticando quem vai, que pessoas que vão lá em melhor condição, mas elas não torcem da mesma maneira que as outras, vão lá mais para um acontecimento social, digamos assim. Ô Márcio, muito rapidamente, e dentro de campo? O Flamengo ganha uma experiência? Dentro de campo, o Flamengo até que lutou, se esforçou, fez o primeiro tempo bom, começou melhor, deu a impressão até de que ganharia, fez o seu gol, mas depois não soube viver aquele momento, se impor naquele momento. Houve o pênalti, na minha opinião, houve esse pênalti, né, do Cuéllar, e eu acho que depois desse pênalti, desse 1, o Flamengo ficou muito pressionado pelo placar, pelo tempo, pela torcida. No segundo tempo foi para frente sem menor organização, foi muito mais ameaçado no contra-ataque, podia até ter perdido o jogo. Achei que foi justo o empate e foi justo o título para o Independente. Márcio, você fica um pouquinho para comentar a próxima notícia, porque no Mundial de Clubes o Real Madrid se classificou para enfrentar o Grêmio na final. Mas quem pensou que o jogo contra o Al Jazeera dos Emirados Árabes seria fácil, se enganou. O Real Madrid começou pressionando e obrigou o goleiro Ali Kasseifi a fazer várias defesas difíceis. Aos 23 minutos, Benzema marcou de cabeça, mas o juiz brasileiro Sandro Meirahit viu falta de Cristiano Ronaldo e anulou. 7 minutos depois, Casemiro marcou e, de novo, o gol foi invalidado. Com a ajuda do árbitro de vídeo, o juiz deu impedimento de Benzema. Já no fim do primeiro tempo, o gol do Al Jazeera. O ex-corintiano Romarinho recebeu na área e chutou cruzado. Esse valeu. 1-0 Al Jazeera. Na volta do intervalo, contra-ataque do time árabe, Romarinho tocou para Bossolfa marcar, mas a arbitragem anulou mais uma vez por impedimento. Na sequência, o Real Madrid empatou com Cristiano Ronaldo. E já no finzinho, Gareth Bale desviou e virou placar para os espanhóis. 2-1 Real Madrid classificado para a final do Mundial contra o Grêmio. O jogo será no próximo sábado. Sabemos que para ganhar a Libertadores, a Libertadores tem que ser uma grande equipe. Então acho que tem que ter atenção deles sim. Respeito, nós não utilizamos essa palavra porque nós já temos muito respeito com ele e tivemos hoje também muito respeito, mas tem que ter atenção. E claro, vai ser uma grande final porque os campeões da Libertadores é uma grande equipe. Ô Márcio, e no início desse jogo aí, o Al Jazeera na frente parecia que ia dar zebra. O Grêmio também pode complicar, Márcio? Até pode, né? Olha, foi um jogo bom e surpreendente, porque no primeiro tempo, apesar das muitas chances perdidas pelo Real, foi um massacre, o contra-ataque do Al Jazeera era muito bom, era veloz, a defesa do Real muito lenta, e o Romarinho, com uma grande partida em velocidade, fez 1-0, balançou um pouco o jogo, né? Para sorte, o time do Real ainda conseguiu empatar pouco depois, né? Com o Cristiano Ronaldo, e depois, no segundo tempo, a partir desse gol, conseguiu dominar o jogo e fazer o segundo gol já no final. Mereceu pelo conjunto da obra, foi um time que atacou mais, é mais time e tal, mas olha, o Grêmio viu que tem possibilidade de explorar essa deficiência da defesa do Real Madrid. Vai dar um trabalho. Não. Dá trabalho não, ganhar, é o que você acha? Olha, eu acho que o Real é favorito, porque não é possível que vai continuar perdendo tantos gols. Eu apostaria no Real, mas se o Al Jazeera fez o que fez, por que o Grêmio não, né? Por que não? Por que não, né? Quem sabe aí se o time vai jogar com mais eficiência do que na partida anterior, que também penou para ganhar do Pachuca, né? Estaremos torcendo para o Grêmio aqui na semana que vem. Sábado, né? Falamos de um assunto mais ameno agora, né? Por Falamos favor. de futebol, né? Isso, no campo. No campo. Que é ótimo. E alegre, surpreendente, né? Tá certo, Márcio Guedes, obrigada. Obrigado. Agradecemos a companhia de vocês na nossa transmissão ao vivo no Facebook e a gente se despede com imagens da chuva de meteoros, os chamados geminídeos, que pôde ser vista na noite passada, principalmente na China. Uma ótima tarde para você.